Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso novo curso de Direito Constitucional. Dessa vez, um curso completo. Você deve saber que nós já temos um curso de Direito Constitucional postado aqui no Eu Vou Passar. Acontece que aquele primeiro curso é um curso voltado para tribunais. Esse curso que nós damos início hoje, ele é mais geral. Ele não tem como foco nenhum concurso específico. Não é para tribunal, não é para área fiscal, não é para área jurídica, mas é um curso que vai contemplar todo o programa de direito constitucional. Nós vamos, então, desde teoria da Constituição até a parte final do ato das disposições transitórias, um pouco antes disso. Bom, esse programa vai contemplar teoria da Constituição, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado. Dentro dos poderes, da organização dos poderes, nós vamos ver processo legislativo, que não vimos no vídeo anterior. Ainda em organização dos poderes, em poder judiciário, nós vamos agora sim vamos conversar sobre controle de constitucionalidade. E paramos por aí no vídeo anterior, no curso anterior, na verdade. Aqui nós vamos um pouco mais além. Nós vamos ainda conversar sobre a parte da ordem tributária, nós vamos conversar sobre ordem social, enfim, vai ser um passeio por toda a Constituição. Esse nosso novo curso, ele é resultado de uma enquete que foi feita na comunidade do Eu Vou Passar no Orkut. E eu queria agradecer de antemão a todas as 148 pessoas que participaram da enquete. A maioria resolveu por um curso completo. Em segundo lugar, ficou um curso por questões, só de resolução de exercícios. Se você participou da enquete e votou num curso sobre questões, só baseado em resolução de questões, CESP, Carlos Chagas, da ESAF, bom, não fique pesaroso porque nós vamos começar esse curso, tá certo? Nós podemos dar início também a um outro curso em paralelo a esse, resolvendo as questões. Só vou lhe pedir um pouco de paciência, nós não vamos começar esse outro curso agora. Primeiro nós vamos deslanchar esse daqui, quando a gente tiver um bom número de vídeos gravados sobre esse daqui, a gente dá início lá a um curso sobre exercícios, vendo o conteúdo que a gente aborda no curso completo através de exercícios. Vamos lá então começar a arregaçar as mangas? Olha lá. Esse nosso curso de Direito Constitucional, que nós começamos agora, claro, tem como primeiro assunto o conceito de Constituição. Definir o que é uma Constituição é a peça fundamental, é o primeiro passo para a gente discutir os outros elementos de uma Constituição e do nosso programa. Repara que o conceito de Constituição, que eu vou apresentar primeiro para você, não é um conceito jurídico. Olha de quem é esse conceito de Constituição que eu estou trazendo aqui. É um conceito do Aurélio Buarque de Holanda. É um conceito tirado de um dicionário de língua portuguesa. Eu resolvi tirar do dicionário do Aurélio, mas você pode tirar esse conceito de qualquer dicionário, qualquer um. E mesmo lá no dicionário do Aurélio, lá no vocábulo Constituição, aparece o sentido jurídico. Eu estou eliminando propositadamente o sentido jurídico desse conceito inicial. Faça isso aí na sua casa, consulte o pai dos burros, pegue qualquer um que você tiver em casa, qualquer um, vá lá na palavra Constituição. Elimine qualquer menção jurídica a esse termo. E o que você vai ficar é com mais ou menos isso daqui que nós temos no quadro. Olha lá, Constituição, ato ou efeito de constituir-se. Modo, porque se constitui uma coisa. Então, a palavra-chave do termo Constituição, é óbvio, é a palavra constituir. Está aqui, ó. E é por essa razão que eu fui lá atrás também do sentido que o dicionário de língua portuguesa nos dá sobre a palavra constituir. E constituir, olha lá, é ser parte essencial de. Constituir é formar, é compor, é organizar. Constituir é estabelecer. Guarde bem essas palavras.
Constituir é compor. Constituir é organizar. Constituir é estabelecer. Então, a Constituição é o ato ou efeito de organizar-se. Constituir, se é compor, se constituir é organizar, a Constituição é o ato ou o efeito de organizar-se. É o modo como se forma, é o modo como se compõe uma coisa. Gente, e isso vale para rigorosamente tudo, e não só para uma Constituição, tá certo? Eu fiz questão de pegar esses conceitos que não são jurídicos para que você perceba que a palavra Constituição, ela não é uma palavra exclusiva do vocabulário jurídico. É possível você perguntar sobre a constituição de absolutamente todas as coisas que existem, das coisas materiais e das coisas imateriais. Por exemplo, faz sentido lógico a pergunta de qual é a constituição dessa roupa. Faz sentido lógico perguntar sobre qual é a constituição deste pincel. Faz sentido lógico perguntar sobre qual é a constituição do corpo humano. Faz sentido lógico você perguntar sobre a constituição de rigorosamente todas as coisas. E quando você pergunta qual é a constituição dessa roupa, o que você quer saber é qual é a forma, qual é o modo, olha aqui, qual é o modo, como esta coisa está organizada, qual é a sua parte essencial. E aí você diz, olha, a parte essencial desta roupa é o pano. E a forma como este pano se organiza é essa daqui que você está vendo. Quando eu organizo o pano desta forma, então eu estou compondo, eu estou formando essa roupa que você está vendo aí através do vídeo. Isso vale para rigorosamente tudo o que existe. Pense em qualquer objeto. Pense, por exemplo, olha lá, pense, por exemplo, numa cadeira como essa. Se eu pergunto qual é a constituição dessa cadeira, de olho no quadro, olha lá no quadro. Lembre que constituir é ser parte essencial de. Então eu pergunto, qual é a parte essencial desta cadeira? Aí você me responde, olha, a parte essencial dessa cadeira é plástico. Só que isso não diz tudo, porque a constituição é o modo por que se constitui uma coisa, e constituir é a forma de organizar essa coisa. Já sabemos que a parte essencial deste objeto é plástico. Para a constituição dessa cadeira, falta então saber qual é a forma de organização, olha no quadro, a forma de organização desse plástico. Quando eu organizo o plástico, que é a parte essencial da cadeira, quando eu organizo o plástico deste modo, desta forma específica, então, olha lá no quadro, eu estou formando, eu estou compondo a cadeira. É óbvio que isso vale também para a Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, olha aqui, ó, essa coisa é um Estado nacional. Ótimo, não tem problema. Essa coisa agora é um Estado nacional. A Constituição passa então a ser o ato ou efeito de constituir-se enquanto Estado nacional. É o modo por que se cria, é o modo por que se forma esse Estado nacional. E dessa forma, constituir um Estado nacional significa identificar qual é a sua parte essencial. Ora, qual é a parte essencial de um Estado nacional? A parte essencial de qualquer Estado nacional é o poder político. Não existe Estado nacional sem poder político. O poder político é a matéria que constitui todo e qualquer Estado nacional. O poder político está para o Estado nacional
assim como o pano, o tecido está para essa camisa, assim como o plástico está para essa cadeira. Eu estou te dizendo, então, que o poder político é a parte essencial de um Estado, é a matéria que constitui, é a matéria que forma, é a matéria que compõe um Estado nacional. Só que constituir não é apenas identificar qual é a sua parte essencial. Constituir é também organizar essa parte essencial. E é por isso que a constituição de um Estado nacional é a organização. É a organização do poder político. Pronto. Como é que a gente pode definir, gente? Repara só. Como é que a gente pode definir o que é um Estado? A gente pode definir o Estado como sendo a organização do poder político. Tá aqui, ó. O Estado é o poder politicamente organizado. Poder politicamente organizado. Bom, e o que é que vai organizar o poder político do Estado? O instrumento que organiza o poder político do Estado é a Constituição. A Constituição é um instrumento que, ao organizar o poder político, funda, cria, estabelece, compõe o próprio Estado Nacional. Fernando, eu entendi então que a função de uma Constituição, olha lá, ela serve para organizar o poder político. Muito bem. Mas o que eu ainda não entendi é o que diabos é o poder político. É simples, gente, olha lá. O poder político é a capacidade de produzir normas próprias. É a capacidade de você se organizar política e administrativamente através dessas normas. É a capacidade de você prescrever normas de conduta para a sociedade. E mais, é o poder, é a autoridade de usar a força, de usar a violência de forma legítima para fazer cumprir as prescrições que você estabelece. Em síntese, um determinado ente possui poder político quando ele tem a capacidade de produzir e de aplicar o direito. O poder político identifica-se com a capacidade, olha lá, de produzir e, claro, de aplicar o direito. O que é então o Estado? Se o Estado é o poder politicamente organizado, o Estado é a organização da capacidade de produzir e aplicar o direito. O Estado é a fonte de todo e qualquer direito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, tá certo? Se você é acadêmico do curso de Direito, deve lembrar das aulas em que o seu professor, a sua professora disse o seguinte, olha, gente, as fontes do direito, elas são a lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e etc. Você já deve ter ouvido essa conversa por aí. Conversa fiada, tá certo? Conversa para boi dormir, não é nada disso. A fonte do direito é o Estado. Fernando, você está negando que a lei, que a jurisprudência, que os costumes, que a doutrina sejam fontes do direito? Não, não estou negando isso. Eu só estou lhe perguntando quem é que faz uma lei. Eu não conheço nenhuma lei que não tenha sido produzida pelo Estado, através do exercício da função legislativa. Eu não conheço jurisprudência nenhuma que não seja o Estado agindo através do exercício da função judiciária. Não é todo e qualquer costume que é fonte do direito. São aqueles costumes que o Estado aceita que sejam fontes do direito. Porque sonegar imposto é um costume no Brasil. Porque a briga de galo é um costume no Brasil. Porque jogo do bicho
é um costume no Brasil e tudo isso é contravenção, tudo isso é ilícito. Também não é qualquer doutrina que é fonte do direito, não. Não é porque qualquer pessoa escreve um livro de direito, publica isso, que isso se torna fonte do direito. Negativo. Aquela nova doutrina precisa exercer uma influência sobre o Estado no exercício da função legislativa e judiciária, para que ele possa, sim, ser identificado como fonte do direito. Por que é o Estado a fonte do direito? Ora, é só olhar para o quadro. Porque a natureza do Estado é o próprio poder político. O Estado é a produção e aplicação organizada, é a produção e aplicação sistematizada do direito. E quem vai organizar essa produção e aplicação, é claro, é a Constituição. Então, a Constituição de um Estado nacional nada mais é do que aquele diploma, do que aquele sistema de normas, aquele sistema de princípios que organiza a capacidade de produzir e aplicar o direito. E que organizando esta capacidade, organizando o poder político, funda, compõe, constitui o Estado nacional. No nosso próximo vídeo, nós vamos ainda discutir o conceito de Constituição através de alguns autores para reforçar essa nossa ideia. Até lá!